boa tarde. Hoje a gente está recebendo no nosso portal Papo de Família a professora titular da Faculdade de Medicina da USP, Márcia Tereza Couto. É um prazer e é um privilégio aqui ter você no portal. A Márcia vem há muitos anos de formação, é antropóloga no campo da saúde e vem há muitos anos estudando diversos aspectos das masculinidades brasileiras, e isso despertou na gente o interesse em conversar com você e tentar pensar a questão das masculinidades em família, né, nas famílias brasileiras. E então é isso, Márcia, a palavra está com você, para você contar das suas pesquisas nesse campo, sobre diversas perspectivas, sobre diversos recortes. Vamos poder começar essa conversa. Tá ótimo, é um prazer conversar com você, Belinda, né, que também eu admiro muito lá na psicologia da USP. Acho que a gente já teve oportunidades, né, de fazer trocas, né, sobre esse tema tão dinâmico, né, que é o tema da família, né, e as suas configurações e a dinâmica, a fluidez, né, das questões que perpassam as pessoas dentro da família e de como a família se relaciona com a sociedade, né, ou como ela também responde a influxos da sociedade, né. Então eu trabalho com aspectos relacionados à família desde a minha formação como cientista social. Quando eu era muito jovem, minha monografia de conclusão foi sobre como se dava as relações na família frente ao fenômeno do pluralismo religioso. Famílias com diferentes crenças e práticas religiosas, que foi depois que eu fiz o meu doutorado, dei um pulo, né, para o meu doutorado, que foi exatamente sobre essa dimensão desse pluralismo religioso dentro das relações familiares, a partir de 5 grandes temas, se eu posso ainda me lembrar: aborto, virgindade, estabelecimento de vínculos afetivos, de casais, ou seja, formação de casais na família, e reprodução e alguns aspectos de saúde reprodutiva. Então, já é um tema fascinante que eu adoraria te ouvir, porque é um tema também sobre o qual a gente não falou ainda, sobre questões de religiosidade. Isso. E naquela época a pergunta que me mobilizava era, numa sociedade que tinha uma tendência tradicional ao catolicismo, né? Como é que esse catolicismo se conjuga com outras matrizes religiosas, sobretudo afro-brasileiras e pentecostais, e como isso pode criar ruídos, né, dentro da família, esse convívio de diferentes crenças, enfim. Então, foi naquela época que me surpreendeu o lugar dos homens nessas famílias religiosamente plurais. Porque, sobretudo no caso das famílias evangélicas, são as mulheres que tomam a primeira decisão em fazer uma adesão a uma religiosidade evangélica. E um dos grandes aspectos que eu diria, perseguem essas mulheres ao longo das suas trajetórias familiares, é conseguir trazer os maridos para a sua religião. Então foi assim que eu comecei a estudar as masculinidades. Que homens resistentes são esses, né? E como é que eles se comportam nas dinâmicas familiares. Depois que eu terminei meu doutorado, então eu comecei a me interessar por um outro tema que era muito forte na época, ali no início dos anos 2000, que era qual é o lugar dos homens na cena doméstica, sobretudo no tocante à violência contra as mulheres. E então eu fui estudar, e já muito com foco não mais só em família, mas em masculinidades, o lugar dos homens agressores nas famílias.
e na relação com as suas esposas, companheiras ou ex-companheiras. Porque lá no início dos anos 2000, a gente tinha basicamente estudos, os iniciais, né, do campo da violência eram com as mulheres e não com os homens. Uhum. Então, depois eu passei por inúmeras outras pesquisas e temas relacionados à masculinidade, e o meu tema mais recente eu tenho debatido, que eu acho que dialoga muito com a família e com as masculinidades, como é a tomada de decisão na família sobre a vacinação dos filhos, tentando responder a uma pergunta que é como cresce o fenômeno da hesitação vacinal em diferentes famílias de diferentes realidades, de camadas médias urbanas, de camadas populares, famílias de alta escolaridade, famílias de baixa escolaridade. Então, eu acho que, embora eu não me reconheça como uma estudiosa do campo da família, a família, ela sempre é muito cara como uma dimensão para eu analisar nos fenômenos que eu elejo com o foco do meu olhar, que sou uma antropóloga que agora, assim, pelo menos nos últimos 20 anos, tem trabalhado no campo da saúde coletiva. Uhum. Não, é interessante porque te ouvindo, né? Então, você estuda masculinidades, mas acho que foi ficando claro que parece que um elemento comum nessa trajetória que tem a ver com essa questão, isso que você disse, do lugar do homem na família, no casal, e essas negociações, né, que são feitas, porque também é a negociação em torno da religião, é a negociação em torno, enfim, dos conflitos, a questão do que é que pode fazer eclodir uma situação de violência, né? E também a questão da negociação em torno da questão da vacinação, né? Que é um tema aí socialmente, enfim, muito debatido, né? Ainda mais recentemente e tal, né? Então parece que tem mesmo, né, uma masculinidade que está dentro desse contexto, né? Eu sempre falo que assim, a masculinidade me interessa muito porque ela é mais fugidia do que os estudos das mulheres. Eu acho a masculinidade mais fugidia porque ao mesmo tempo, porque o tempo todo ela apresenta ou dilemas ou paradoxos, né? O paradoxo de a gente ainda tem uma estrutura simbólica em que coloca o homem como centro da autoridade doméstica, mas ao mesmo tempo são esses homens que são mais dependentes, inclusive da dependência de cuidado e da dependência de um cuidado feminino, né? Ao mesmo tempo que o homem é o provedor financeiro da família, ao mesmo tempo, uma das hipóteses que eu acredito, o crescimento da violência familiar perpetrada pelos homens, ele está sendo questionado no lugar de provedor único ou de autoridade única, né? E agora, no caso da vacinação, que é também um tema que, quando a gente pensa, é um tema que é de responsabilidade da mulher, porque se imagina que a saúde das crianças é de quem de fato fica mais tempo com essas crianças no doméstico, no âmbito da casa, mas ao mesmo tempo os homens têm uma capacidade de ou apenas se adequarem a uma decisão das mulheres sem protagonismo, ou o contrário, quando esses homens querem ser protagonistas no sentido de que acessam ideias de não vacinar, eles conseguem impor a ideia dele e causar conflitos. Então eu sempre brinco que os homens, parece que o núcleo familiar sempre tem o homem como um fator de confusão ou que exige maior negociação, né? Nessas dinâmicas familiares. Então, eu acho que é por isso que eu gosto de, quando eu olho para as dinâmicas familiares, olhar
para essas masculinidades, né? Esses exercícios de masculinidade. E é particularmente interessante no campo da saúde, né? Acho que tem uma especificidade de como é que essa dinâmica familiar opera no campo da saúde, porque é um campo, como você disse, né? Que tradicionalmente, ou majormente, não sei, as mulheres que são as interlocutoras, né? Do campo da saúde com a família, não é? Então, é interessante porque você quer pegar essa figura que às vezes está na sombra, ou está ausente, ou está... né? E é muito interessante, você sabe que os estudos de masculinidade na literatura, no campo da saúde, começa nos anos 80, no início dos anos 80, a partir de um paradoxo. Os homens são aqueles que morrem mais comparativamente às mulheres de todas as causas de morte e em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, em todas as pesquisas sobre morbidade, ou seja, adoecimento, todos os inquéritos ou todas as pesquisas que têm uma interface direta do pesquisador com homens ou mulheres na família, naqueles inquéritos demográficos, sempre são as mulheres que dizem que têm pior condição de saúde, o estado de saúde é mais precário, ela lembra das doenças que ela teve sempre no último mês, ela lembra com mais facilidade quando foi a última vez que ela foi ao médico, ela frequenta mais serviços de saúde primários, né, de atenção primária. Então, é um homem que não adoece, praticamente parece não adoecer. É isso que eu ia perguntar, se ele não adoece ou ele diz que não adoece? Praticamente ele se apresenta como não se conectando com a sua saúde, ou seja, não adoecendo tanto quanto as mulheres e não usando os serviços de saúde tanto quanto as mulheres, né? Mas ao mesmo tempo eles morrem mais comparativamente às mulheres para todas as causas de morte em todas as faixas etárias. E eles têm, em média, uma expectativa de vida de menos 7 anos em relação às mulheres. Então, é um grande paradoxo, né? Claro. Que relação é essa desse sujeito na sua autopercepção de saúde que faz ele chegar muito tardiamente aos serviços de saúde e a depender de um cuidado que é eminentemente feminino, né? Numa dinâmica familiar, essa criança homem, essa criança vai ser cuidada pela mãe. Quando ele casa, ele vai ser questionado sobre sua saúde e seu condicionamento físico e seu bem-estar pela mulher. Quando ele fica velho, ou é essa companheira dele, que se ainda está junto dele, ela assume mais ainda esse cuidado de saúde, ou quando ela falece, é uma filha, é uma irmã, sempre terá uma mulher para cuidar dele, né? Essas dinâmicas, a gente pensa sempre a família como uma dinâmica muito singular, e de fato, né? Por ser uma reunião de pessoas singulares, a dinâmica é muito particular, muito singular, né? A cada família. Mas ela expressa um aspecto muito societário, né? De como é que a gente vive, né? Universal, né? Então eu acho que tem essa dinâmica entre o singular e processos de mais longa duração na sociedade. É muito interessante. Ah, interessante. Eu estava pensando isso que você está dizendo, né, dos homens que não adoecem ou parecem não adoecer, no entanto morrem, mas porque eu lembrei dos estudos na área do trabalho, por exemplo, né, e principalmente acho que você está falando a partir dos anos 80, pensei um pouco numa perspectiva também do neoliberalismo e tal, o quanto cada vez mais é difícil para um homem dizer que ele está doente, né? Que ele está frágil, né? Precisa estar sempre, enfim,
potente, capaz, né, desempenhando uma sociedade altamente competitiva. Mas é muito interessante isso que você traz, porque você está dizendo que na sombra é uma figura extremamente dependente, né, dos cuidados de uma mulher. Assim. É muito interessante. E agora, ao mesmo tempo, eles são dependentes, mas eles podem, como é que eu posso dizer? Eles podem contribuir positivamente e muito negativamente para uma dinâmica familiar. Você quer falar mais sobre isso? A violência, por exemplo, é um caso muito concreto de como essa fragilidade em representar esses atributos ou papéis mais hegemônicos do homem provedor, do homem que detém a autoridade familiar, quando ele se vê na impossibilidade de exercer esses papéis, muitos homens se fragilizam ao ponto de causarem muitos danos para a família, né? Sobretudo para as companheiras, mas eu acho que com repercussões muito importantes para a família como um todo, para os filhos, enfim, né? Então eu acho que por isso que eu acho que o homem tem uma complexidade interessante dentro da dinâmica familiar, que a gente não pode ver ele simplesmente como algoz de uma violência, de uma dinâmica ruim da família, mas ao mesmo tempo vítima de processos de socialização, né? Então ele traz muito essa complexidade. Interessante, interessante. E não se enxerga como complexo, né? É difícil um homem se enxergar como complexo. Eu acho que o nosso imaginário social é de que a complexidade estaria no feminino, assim para uma racionalidade, uma certa simplicidade lógica no comportamento masculino, né? Mas eu acho que isso é também uma construção social de senso comum nosso, né? É interessante isso que você está trazendo, interessante, porque também talvez não tenha muitos espaços para esse homem lidar com essa complexidade, né? Também é uma complexidade que fica meio silenciada, né? Assim. Ou invisibilizada, né?